Isaías 53. Isaías 53, que foi a leitura feita. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A palavra de Deus, irmãos, para ela fazer efeito na vida do ser humano, precisa ter fé, né? Se não tiver fé, a palavra ela não vai fazer efeito na sua vida. O escritor, o profeta diz: quem deu crédito na nossa pregação? A nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, a mão do Senhor ela só vai se manifestar de uma forma milagrosa na vida daqueles que creem na palavra de Deus, né? Que dão crédito na palavra do Senhor. Até lá foi falado terça-feira, baseado lá no capítulo 4 de Hebreus, onde a Bíblia diz ali no capítulo 4, versículo 2 de Hebreus. Eu vou ler para vocês, depois a gente volta para cá. Vou ler, né? Está aqui pertinho de nós, não vai ler por quê. Hebreus, no capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, versículo 2, diz assim, temamos, pois, que, porventura, deixa a promessa de entrar no seu repouso, né? Pareça que algum de vós fiquem para trás. Por que alguns ficam para trás e não recebem as promessas de Deus? Por que alguns não vêem o braço de Deus se manifestar? Vai dizer no versículo 2, diz assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Está vendo aí? Como a eles, como o povo daquela época. A palavra que nós ouvimos hoje não é diferente daquela, não. É a mesma palavra. Ele vai dizer, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, mas ela não teve proveito na vida daqueles homens, porque nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, meus queridos, é por isso que Isaías está dizendo aqui, ele faz esse questionamento. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E a fé, ela não é a certeza daquilo que a gente vê. A fé é o contrário disso. A fé é a certeza daquilo que não se vê. É por isso que sem a fé nós não agradamos a Deus, e sem a fé nós não alcançamos o nosso objetivo. Porque lá em Hebreus diz assim, diz que aquilo que você vê, aquilo que é de vista, que está na sua frente, não precisa de fé. Isso não é fé. Fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Você olha pelos olhos humanos e não vê como isso acontecer. Você vê as coisas longe do seu alcance. Mas mesmo assim, às vezes você até olha e não vê nem como é que isso vai acontecer, mas você está acreditando que vai acontecer por causa da fé. Ou seja, a fé leva você a acreditar não naquilo que está patente diante dos seus olhos, mas naquilo que você não vê, você ainda não alcançou, mas você acredita piamente que será seu, que será sua aquela vitória que você busca. Mas para que você alcance a vitória, você precisa crer na palavra de Deus. O problema das pessoas, de muitos hoje, não receberem a bênção é porque eles não dão crédito à pregação, não dão crédito à palavra de Deus. Por isso que o escritor, o profeta está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Porque a gente sabe que essa palavra muitos não dão crédito a ela, não é verdade? Muitos não dão crédito à palavra da pregação. Mas aqueles que dão crédito a essa palavra, o que acontece na vida dessas pessoas? O braço do Senhor se manifesta na vida dessas pessoas.
a mão do Senhor se manifesta na vida dessas pessoas que creem na palavra de Deus. Ok, meus queridos? E aí, é interessante que esse texto aqui, ele está falando de Jesus. Muitos anos antes de Cristo, os profetas e as profecias já falavam dele. E para nós hoje é fácil acreditar em Cristo, entre aspas, porque ele já veio. Mas para esse povo, que ainda esperava a vinda desse homem, né? A vinda daquele Messias que viria para resgatar a vida daquele povo, né? Para eles era difícil, havia uma barreira muito grande, porque era uma coisa que ainda estava para o futuro. Eles ainda não viram, eles não tiveram a oportunidade de ver Jesus, né? Mas eles precisavam crer. Então esse texto aqui, ele vai anunciar a vinda de Cristo. Ele vai falar da vida de Cristo, né? E aí ele diz no versículo seguinte, que é o versículo 2, ele vai dizer: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O texto aqui, ele está fazendo uma referência ao Messias, que é Jesus. E ele está dizendo aqui, antecipadamente, antes de Jesus aparecer, muitos anos antes, ele já estava dizendo como seria a manifestação de Jesus nessa terra, como Jesus iria aparecer nessa terra. E aí é onde chega a questão. Essas palavras, essa descrição aqui do Messias, causava na vida daqueles que esperavam o Salvador uma barreira muito grande para eles acreditar que esse seria o Messias. Por quê? Porque eles esperavam um rei, ou um general de guerra, que viesse com milhares de soldados para levar aquele povo, ou então que viesse um Deus num trono, vestido de vestes talares, cheio de poder para livrar ele daquele povo. E quando Isaías ele dá a descrição do Messias, aparece então um contraste entre aqueles que esperavam um Deus, um rei, para livrá-los dos problemas que eles viviam. E aí vem Isaías e diz como é que seria Jesus. Diz assim, ó: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ou seja, para contrariar aquelas pessoas, a descrição aqui de Jesus é uma descrição não tão agradável. Porque Jesus é dito aqui pelo profeta que ele viria. E o profeta compara Jesus, compara o Messias como uma terra seca, como uma raiz de uma terra seca. Olha, como é que o meu Salvador, o meu herói, aquele que vem me salvar, ele é comparado a uma raiz de uma terra seca? Quem trabalha com terra sabe como é que é uma raiz de uma terra seca, né? Ela não vai para frente, não. Né? Ela não é viçosa. Ela não é viçosa. E em pouco tempo ela vai morrer. E olha a comparação que Isaías traz para comparar Jesus. Para descrever Jesus. Ele será como uma raiz de uma terra seca. E quando nós olharmos para ele, nós não vamos ver nele parecer uma pessoa de aparência, daquela aparência cheguei, daquela aparência de astro de Hollywood. Você não vai ver, quando ele vir, você não vai ver nele essa aparência bonita. E ele continua dizendo: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza. Ele não terá beleza, ele não terá beleza, ele não terá parecer, ele não terá formosura. Nem parece que está falando do Salvador, não é? De um herói com as características dessas. Qualquer um se entristece, não? Aí ele vai dizer, ó: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus,
ele veio preenchendo essas características. Por quê? Porque Jesus é exatamente o que o texto está nos chamando a atenção aqui. Esse texto, essa revelação de Isaías 53, ela quer chamar a sua atenção, irmão, a você ter fé. Mesmo que seja em algo que não seja como você desenhou na sua cabeça, mesmo que não seja, que o que esteja ali diante de você não preencha as suas expectativas, suas perspectivas, mas que, mesmo assim, é necessário que você acredite, que você confie não pela aparência, não pelaquilo que é majestoso, mas que você acredite, porque pelo efeito que aquilo vai trazer para a sua vida, não pela aparência, não é? Então Jesus, quando ele entra em cena, ele vem preenchendo esses requisitos, porque ele não quer um povo atraído a ele pela aparência, pela beleza física, sendo que a própria palavra diz que a fé não está naquilo que é aparente, mas naquilo que você não está vendo. Então Jesus, ele não quer que você sirva a ele porque ele é bonito, entendeu? Ele quer que você sirva a ele pela fé. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, essa descrição, né, que Isaías está dando de Jesus, veja bem, porque foi subido como renovo perante ele, e como uma raiz em uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Isso aqui se cumpriu tudo, isso aqui se derramou 100% em Jesus. Porque quando Jesus veio, ele não veio ele não foi filho de pessoas ricas, ele foi filho de um casal de carpinteiro, amém, irmão? Jesus, ele não teve a oportunidade nem de ter uma parteira para receber ele ali. Ele não nasceu num hospital, ele nasceu no meio do deserto, compreendendo a descrição de Isaías, raiz em uma terra seca, sem formosura, sem aparência, sem parecer. Jesus preencheu todos esses requisitos. E por causa disso, pelo fato de Jesus não ter essa aparência que os judeus esperavam, pelo fato de Jesus não preencher os requisitos que os judeus queriam, criaram dentro de si aquela perspectiva daquele Deus, como eu já falei, daquele ser glorioso que viria salvá-lo. O que aconteceu? Versículo 3 diz: por causa que ele veio da forma exata que Isaías descreveu. O que aconteceu com Jesus? Ele foi aceito, receberam ele, creram nele, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Isso aqui é tão verdade, irmão. Jesus foi tão indigno entre os homens, não porque Jesus em si fosse indigno, mas porque o próprio homem tirou a dignidade de Cristo. A dignidade de Cristo foi tirada pelo próprio homem. Ou seja, Jesus veio morrer, ele veio dar a vida em prol daqueles que tiraram a sua dignidade e até a sua própria vida. Então veja bem, meus queridos, Jesus, ele foi tão menosprezado, ele foi tão humilhado, ele foi tão desprezado, não é? Como diz aqui, ó, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele foi o mais desprezado entre os homens. Sabe quando foi que aconteceu isso? Quando é que ele foi o mais desprezado entre os homens? Jesus foi o mais desprezado entre os homens. É importante que você grave isso na sua cabeça, viu? Porque às vezes a gente está passando a gente nessa vida, a gente encontra muita gente que não gosta da gente, que menospreza a gente, que aponta o dedo para a gente, que diz que a gente não vale nada, que não reconhece o que a gente é, que joga a gente de escanteio, e a gente fica morrendo nos cantos, choramingando. Tu pode sofrer a perseguição que tu sofrer, mas não chega nem aos pés de Jesus.
Porque a Bíblia está dizendo aqui que ele foi o mais desprezado, ele foi o mais indigno, mais dentre os homens. Ou seja, aqui nessa terra não teve nenhum homem que tivesse sido mais indigno do que Jesus. Você está entendendo ou não? E isso aqui se cumpre quando a autoridade chega para o povo e diz assim, e coloca um ladrão, um malfeitor, coloca ali juntamente com Jesus na mesma, né, na mesma posição de Jesus. Eles colocaram Jesus na mesma posição de um ladrão. E quando eles perguntam para a multidão, dizem, quem é que vocês querem que a gente solte aqui? O ladrão ou Jesus? Quem foi que o homem escolheu? Quem foi que foi escolhido? É por isso que está dizendo aqui que ele foi o mais indigno entre os homens. Por que você fica chorando aí? Por que alguém não gosta de você? Porque alguém te persegue? Não chega nem aos pés que Jesus passou. Imagine se alguém te botasse empareado com um ladrão, como fizeram com Jesus, e perguntasse assim para a multidão: quem é que presta mais aqui? Quem que é melhor aqui? Quem que a gente solta? Ele ou o ladrão? Aí dissesse assim, o ladrão, aí quando você saísse dali, meu irmão, se você não morresse, se não lhe matasse, você mesmo ia cuidar de fazer isso. Se os camaradas não lhe matassem, você mesmo ia cuidar de fazer isso. Ah, eu vou me matar porque me trocaram por um ladrão. Então, irmãos, isso aqui, essa reflexão, ela é maravilhosa em vários aspectos na vida da nossa vida. Primeiro aspecto que essa reflexão ela é maravilhosa na nossa vida, no aspecto de termos fé, no aspecto da fé. Ou seja, o texto está dizendo aqui que nós só seremos alcançados pelos braços do Senhor se nós tivermos fé. Primeira situação que nós aprendemos aqui. Sem fé não há bênção. Sem fé não há vitória. Sem fé não há milagre. Tudo é pela fé, irmãos. Segundo aspecto que nós entendemos aqui, irmãos, é o quanto que Jesus, o preço altíssimo, que nós não conseguimos nem verbalizar, o tanto que foi monetizar, nós não conseguimos nem monetizar esse valor, né? O que Jesus passou por nós. Vou dizer aqui para vocês, irmão. Isaías está dizendo que ele foi humilhado, desprezado, indignado. Ele foi indigno, tornaram ele indigno. Diz aqui, ó, e era desprezado, e o mais do que você, viu? Você, mais que você. O mais indigno, ele não foi indigno, ele foi o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Foi humilhado, foi transpassado. Sabe por quê, irmão? Por amor a você, por amor à sua vida. Jesus sofreu tudo isso aqui. Então esse Jesus que passou por tudo isso, e a outra situação, a primeira situação que o texto nos leva a refletir é sobre a fé, amém, irmãos? A segunda reflexão que o texto nos leva a refletir é sobre o preço que Jesus pagou, amém? A terceira situação que nós podemos exaurir do texto é o significado de todo esse processo que Jesus passou. Terceiro e último que eu quero dizer aqui: primeiro a fé, depois o preço que Jesus pagou, e segundo e terceiro, a magnitude, a importância, o resultado, que é o resultado final de tudo isso. O que Jesus veio trazer para nós é o resultado final da fé e de tudo aquilo que ele passou.
E aí é onde está o X da questão, irmãos. Somando o sacrifício de Cristo com a nossa fé, o sacrifício de Cristo com a nossa fé, eu vou ler o resultado para vocês aqui. O resultado do sacrifício de Cristo com a tua fé. Amém? Eu posso ler, irmão? Amém. Versículo 4. Olha o resultado final de tudo isso. Tudo que Jesus passou não foi em vão. Jesus não sofreu em vão. Jesus não morreu em vão. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas acham que Jesus foi assassinado. Jesus não foi assassinado. Jesus não foi assassinado. O que aconteceu com Cristo, sabe o que foi? Foi um oferecimento. Jesus se ofereceu por você. Não é uma situação que Jesus ia passando e alguém matou ele, não. Ele veio para isso. Esse era o propósito dele. Ele veio dar vida para que você fosse abençoado. Para que eu fosse abençoado. E salvo, não é? Às vezes, a pessoa fica lá assistindo o filme A Paixão de Cristo, e chorando, porque realmente comove a gente, né? Aquele sofrimento de Cristo. Só que, no final das contas, parece assim, uma controvérsia, mas no final das contas, o que Deus quer, na verdade, não é que você fique chorando porque Jesus passou por aquilo. O que Deus quer não é que você fique lamentando, por que mataram Jesus, não. O que Deus quer então? Ele quer que aquele ato que aconteceu com Jesus, aquilo que Jesus fez, aquilo que todo aquele processo que Jesus passou, não é para causar em nós um sentimento de remorso, mas sim um sentimento de sujeição, um sentimento de fé, um sentimento de obediência, e também um sentimento de alegria. Por incrível que pareça, nós temos que nos alegrar com a morte de Cristo. Por quê? Porque só através dessa morte nós temos hoje a oportunidade de receber a salvação. E a Bíblia diz que não há outro meio, não há uma outra forma de um homem ser salvo se não for pela cruz de Cristo. Então, a terceira coisa que nós podemos aprender com esse processo de Cristo, que está no versículo 4, que diz assim, ó. Aí você pergunta assim, pastor, sim, mas a gente tem que ter fé para quê? E Jesus passou por tudo isso, para quê que ele passou por tudo isso? Está aqui a resposta. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Irmãos, ao tanto de benefício que Jesus trouxe para nós, através desse processo de sacrificial, esse processo de morte, de desprezo. Olha o benefício que Jesus trouxe para mim e para você. Eu vou ler mais uma vez, eu vou citando aqui, ó. Diz assim, ó. O vento está me boicotando aqui, quer me boicotar. Vou ler aqui para vocês, ó. Verdadeiramente, primeiro ponto. Quando Jesus morreu, todo esse processo que ele viveu, isso causou em nós, isso trouxe para nós o benefício da cura. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, ele trouxe para nós o benefício da cura. Ou seja, igreja, Jesus, através do seu sacrifício, ele está apto a nos curar de qualquer que seja a enfermidade, seja ela física, seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem emocional. Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, através do seu sacrifício.
Pastor, então isso quer dizer que eu não vou adoecer? Não, não é isso. Nós estamos sujeitos a adoecer. Nós somos feitos de carne, de osso, de sangue. Não é isso. Está dizendo aqui o seguinte, que através do sacrifício de Cristo e através da nossa fé, nós podemos ser curados de todas as enfermidades. É por isso que está dizendo, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele levou, igreja. Então não importa qual seja o teu problema, Jesus já levou. Ele pode te curar. Ele pode mudar a tua sorte. Ele pode virar o teu cativeiro. Ele pode tirar essa enfermidade que está te acometendo, que está tirando a tua paz, porque Ele já levou sobre si. Então, irmãos, a morte de Cristo e todo esse processo que Ele sofreu, nos trouxe o benefício da cura. Amém? E o texto diz que nós reputávamos por aflitos e feridos de Deus e oprimidos. Está vendo aqui? Está vendo aqui, irmãos? Tudo isso nós estamos sujeitos e nós não tínhamos esperança antes de Cristo. Sem Cristo nós não tínhamos esperança de sermos curados das doenças físicas. E ele diz aqui, ó, aflito. Aflição é uma doença na alma, ou seja, aqui, ó, aflitos e feridos e oprimidos. O que é que o texto está dizendo aqui? Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades físicas e as enfermidades, os problemas que nos oprimem, os nossos dilemas emocionais, as nossas doenças na alma. É por isso que diz que nós éramos oprimidos e feridos e oprimidos, mas Ele levou sobre si todas. Não foi só a metade, não. Não foi só uma parte, não. Ele levou sobre si, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele levou sobre si. Agora era para nós estar glorificando a Deus de alegria, exaltando o nome dEle, porque Deus está dizendo para nós que Jesus veio para nos dar esperança, não é? De que nós podemos ser curados, de que nós podemos ser libertos de todas as coisas que nos afligem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Olha, pelas nossas transgressões. Preste atenção. No texto anterior foi falado que Ele levou sobre si as nossas enfermidades físicas. Depois vai dizer que Ele também tirou de nós as enfermidades que nos oprimem aqui, as feridas na alma, não foi? Não falou aqui? Sim ou não? E agora ele vai dizer assim, ó, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Ele está dizendo aqui agora que além de Jesus levar sobre si as tuas dores físicas, as tuas doenças físicas e as tuas doenças emocionais, as aflições que te oprimem, está dizendo que Ele levou também as nossas iniquidades. Ou seja, Jesus fez um trabalho completo, Jesus fez um serviço completo. Jesus, Ele não é aquele que só te cura, Ele também é aquele que quer te salvar. Porque a Bíblia que diz, a palavra que diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, é a mesma palavra que diz que Ele também levou os nossos pecados. Então Jesus, Ele é o remédio para a cura de todos os problemas da vida do ser humano. Seja ele doença física, emocional, ou seja ele o pecado. Qualquer que seja o problema. Aleluia. E é importante que você saiba que assim como não existe uma linha que delimita o agir de Deus na sua vida física e na sua vida emocional,
Assim também, não há uma linha que delimite o agir de Cristo na tua vida de pecado. Assim, ou seja, o que é que você está querendo dizer, pastor? Que assim como Jesus cura todas as tuas enfermidades, de qualquer ordem que seja, assim também Ele cura todos os teus pecados. Qualquer coisa que você tenha feito, qualquer que seja a tua iniquidade, qualquer que seja o teu delito, qualquer que seja a tua desobediência, nada está além do sacrifício de Cristo. Então, o texto está dizendo aqui que se nós crermos, tudo isso vai acontecer na nossa vida. E o mais interessante, se você sente uma dor de cabeça, você tem que ir ali na farmácia e desembolsar uns 5 contos para comprar um comprimido para livrar a dor de cabeça. É ou não é verdade? E às vezes nem garante. E às vezes tu tira a dor de cabeça e depois ela volta, sim ou não? Mas eu quero dizer para você que o benefício que Jesus trouxe para nós é tão bem feito, querida igreja, que quando nós cremos e Ele cura definitivamente. E não nos cobra nada. E não tem efeito colateral. Você está entendendo ou não a mensagem? Eu estou dizendo para você, a palavra de Deus está dizendo para você, que chegou aqui nesta noite, que Jesus tem a capacidade de te curar e não vai te cobrar nada por isso. E ainda te dá a garantia do serviço que Ele fez para ti, do serviço que Ele fizer para ti, Ele te dá a garantia. E a garantia é de que não voltará mais. Não é de um mês, não é de 90 dias. A garantia dele é que quando Ele faz perfeito. Aqui dentro dessas 4 paredes, tem pessoas que dizem, que eu já vim testemunhando aqui: pastor, eu tinha um problema assim, eu tinha um problema no estômago, eu tinha um problema disso, e aí diziam que eu não ia ficar bom, fiquei curada. É isso que a Bíblia está falando aqui, que Jesus Ele faz isso em nós, irmão, e não nos cobra nada. Então por que não? Sabe a única coisa que Jesus está cobrando de nós aqui, não é cobrando, Ele está pedindo de nós, a única coisa é que nós tenhamos fé. Fé, igreja. Fé é o teu passaporte para a cura. Fé é o teu passaporte para toda sorte de bênção. A fé é o teu passaporte, a tua moeda de troca, é a fé. E a fé é o teu passaporte, além de tudo isso, para a vida eterna. Porque eu não sei se você entendeu o que eu li aqui, mas Jesus disse que Ele cura das doenças físicas, das doenças que lhe afligem na alma e cura dos seus pecados. Serviço completo. Serviço completo. Quem já provou do serviço de Jesus? Quando a gente precisa do serviço de alguém, que a gente vai lá, que a gente paga com o nosso dinheiro, às vezes vocês não sai bem, não sai bom, não é o serviço, não sei se já aconteceu com você. Você dá volta lá? Você dá volta lá? Às vezes o camarada está ali funcionando um negócio, está bonzinho na sua frente, mas na hora que você monta, que você sai de perto do camarada, aparece logo o defeito lá na frente. Aí você volta, umas 3, 4 vezes, até que você não volta mais lá. E aí o que é que acontece? Depois dessa decepção, quando você vai falar para os seus amigos, você diz, não, não vai influenciar não, que aquilo ali é um péssimo trabalho que eles dão para a gente. Não é assim, né? Você dá uma referência de um mau serviço para o amigo seu, dá uma referência de um mau serviço, de um serviço mal feito. Você volta lá, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou referendando aqui para vocês. Eu estou fazendo uma referência aqui para vocês. De alguém que faz um serviço bem feito. De alguém que não faz serviço pela metade. É Jesus. E eu tenho certeza que todos que chegaram aqui nessa noite vieram atrás de um serviço. Você veio atrás de um serviço? Claro que a gente veio acima de tudo para adorar a Deus, sim ou não?
A nossa maior razão de estar aqui é para adorar o nosso Deus. Mas em decorrência disso, esse Deus nos prestigia com as suas obras de milagres. Aleluia. Ele nos prestigia com as suas obras. Amém, irmãos? Com seus benefícios, que é a nossa cura da alma. Quantas vezes nós estamos atribulados? Quantas vezes a nossa doença não é física, mas sim é na alma? E essa doença da alma é a doença mais difícil que tem de se tratar, sim ou não? Como eu já falei para vocês, quando você está sentindo uma dor física, você vai na farmácia, compra um remédio e passa, nem que seja temporariamente, mas passa, não é verdade? Mas a doença da alma não tem remédio que cure. Sim ou não? Mas quando você encontra Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, acontece com você o que é dito no Salmo 23, pelo salmista Davi. Ele diz: refrigera a minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Louvado seja Deus. Davi está falando de uma turbulência aqui na mente dele, de algo que ele estava vivendo insuportável, e ele começa a salmodiar a Deus e cantar a Deus e dizer nas suas palavras: leva-me para as águas tranquilas. Quantas vezes nós estamos vivendo em águas turbulentas? Eu sei que aqui dentro tem muitos, tem alguns que nesse momento devem estar em águas turbulentas. Jesus quer te levar para águas tranquilas. Jesus quer te guiar mansamente. Como é que ele diz? Guia-me mansamente. Refrigera a minha alma. Quantos aqui estão com a alma ardendo, queimando, inquietas? Mas Jesus, Ele quer refrigerar a sua alma. Quantos aqui estão vivendo situações, águas turbulentas? Jesus pode te conduzir a águas tranquilas. Quem crê? Quem crê? Quem crê que Jesus pode trazer, irmão, um refrigério para a sua alma? Quem crê? Quem crê aqui que Jesus pode lhe conduzir a águas tranquilas? Quantos aqui creem que Jesus pode acalmar essa tempestade? Pode acalmar esse mar? Ele fez isso. Jesus pode, irmão. E Ele quer. E Ele está aqui nesta noite para fazer cumprir isso que está escrito aqui na sua palavra. Ele quer cumprir essa promessa na tua vida. Basta tão somente você crer. Verdadeiramente, não é mentira, não é conversinha, não é aquela conversa de quando quer pegar o pinto e joga milho, não é isso não. É sinceridade. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou, igreja. Ele levou verdadeiramente. Não é mentira, não é falsidade, não é conversa de trancoso, não, é conversa certa. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e nós reputávamos por aflitos e feridos de Deus e oprimidos. Isso aqui não é físico não, viu? Isso aqui é emocional, é emocional. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. Quem quer ser sarado nessa noite? Quantos querem ser sarados nessa noite? Aí eu faço a pergunta que o profeta fez aqui. O profeta começa a fazer uma pergunta: quem creu na nossa pregação? Quem creu nessa pregação? Quem creu? Quem creu? E a quem vai se manifestar o braço do Senhor nesta noite? Vai se manifestar na tua vida? Se você crê, o braço do Senhor vai se manifestar hoje, de uma forma curadora, de uma forma libertadora, e tu sairás daqui livre. Louvado seja Deus.
Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus acrescente.